Cantares. Algumas Bíblias vai ter Cântico dos Cantos. Outra Bíblia vai ter Cânticos de Salomão. Tá lá depois de Eclesiastes. Oi, Leice. Amém? Só antes da gente ler o texto, eu queria falar algumas coisas. O livro de Cantares, Deus me deu essa palavra quarta-feira. E aí eu passei a semana toda estudando. E eu fiquei muito... Porque o livro de Cantares, ele é escrito, o objetivo para... Não com a intenção que eu vou falar hoje. Ele foi escrito... É um livro poético entre amor entre um homem e uma mulher, de um relacionamento. É muito bom. Se você é casado, estude com a sua esposa o livro de Cantares. É maravilhoso. Só que o que eu vou fazer hoje é o que a gente chama na teologia de alegoria. O que é alegoria? É eu pegar uma mensagem e trazer um significado que não vai tirar a essência da mensagem da Bíblia, mas não é o propósito que o livro foi escrito. Eu não vou trazer algo que a Bíblia não está falando, mas eu vou usar esse texto para referenciar aquilo que a Bíblia fala ao longo de muitos textos. Amém? Então, eu fiquei muito relutante por causa disso, mas hoje de manhã Deus me deu essa ênfase para a gente fazer isso. E esse texto é o texto que fala muito comigo, e não de agora, o texto que a gente vai ler, mas eu passei quase a minha adolescência toda lendo esse texto, e eu chorei muito nas minhas Bíblias lendo esse texto, com esse mesmo sentido que eu vou pregar hoje. E é algo que Deus me pegou quinta-feira aqui na oração. A gente orou o versículo 4 do capítulo 1 de Cantares. E é algo que é uma mensagem que eu acho que Deus está querendo falar com a igreja essa manhã. Amém? Cantares, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Este é o cântico dos cânticos de Salomão. Beija-me, beija mais uma vez, pois o seu amor é mais do que doce que o vinho. Como é agradável o seu perfume. Seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leva-me com você. Venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao quarto dele. O rei, ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebramos seu amor mais que o vinho. O livro de Cantares, como eu falei, é um livro que foi escrito, ele é poético. Você vai ver que você lê o livro todo, vai ter palavras da mulher, da amada, em algumas Bíblias vai ter amada, e a outra vai ter amado. Foi escrito como se fossem duas pessoas se escrevendo e se declarando, e declarando esse amor, declarando esse desejo de um para o outro. Então é um livro de amor entre um casal apaixonado, que se desejam, que querem estar juntos e próximos uns dos outros. Existe admiração, existe amor, paixão, existe desejo. Uma das coisas que a Bíblia vai falar nos finais de tempos é que o amor de muitos vão esfriar. A Bíblia vai relatar sobre esse amor se esfriando e sobre essa distância de desejar o Senhor, de querer mais esse Deus. Às vezes a gente se pega dentro dessa vida corrida e às vezes a gente só lembra de Jesus ou da palavra no domingo, ou às vezes nem tanto assim. Às vezes o desejo de vir para o culto não é mais do mesmo jeito que era antes. Às vezes a vontade de orar não era mais mesmo do mesmo. Às vezes o fazer não está mais queimando do jeito que a gente queimava. E não importava qual era o horário, a situação. Às vezes, algumas coisas acontecem. E uma coisa que eu venho escutando muito, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas, em outras regiões, é um desânimo e uma vontade de não querer mais andar. Não é a vontade de deixar, não é a vontade de ir para o pecado, não é o pecado bater na porta, não é um desejo de sair e fazer o que fazia antes,
mas não tem mais a empolgação de fazer o que fazia. Não tem mais o desejo de ter e não olha mais do jeito que olha antes. Isso aqui é muito perigoso. Porque quando esse amor esfria, a minha vontade não mais é direcionada do jeito que tinha que ser. Obrigado, Rosa. Estou morrendo de calor. Então, o que acontece? Essa é a arma que Satanás vai usar para muitas pessoas. Essa é a arma que Satanás vai colocar. E me entenda, e você tem que se incomodar. E a minha missão hoje é lhe incomodar. Porque o que Satanás muitas das vezes vai querer não é lhe tirar da igreja. Não é que você deixe de vir para o culto. Nem é que você pare de orar ou ler Bíblia. O que muitas vezes ele vai querer é que você faça isso tudo sem amor. Só com obrigação. Um rito por rito. Eu vou para a igreja, eu canto as canções que eu canto. Eu levanto a mão. E às vezes, em um determinado momento, eu posso até chorar. Eu leio o texto e aquilo que o pastor já pregou, eu já conheço. O versículo que o pastor leu, eu já li várias vezes. Eu até já preguei. Mas eu volto para casa e não tem mais esse desejo, essa vontade. E eu continuo fazendo. Por quê? Porque virou costume. Virou tradição. Virou rotina. E me entenda, pastor, eu não vim domingo, mas agora o domingo eu sinto falta da igreja. Não porque eu estou querendo Jesus, é porque fique completo, eu não sei mais o que fazer. Eu vou tantas vezes no domingo à noite para a igreja que eu não consigo nem assistir Fantástico. Eu acho errado eu sair e comer um hambúrguer no domingo à noite. Por quê? Porque o irmão pode me ver na rua. E aí você está entendendo que não é por causa de Jesus, não é por causa do nosso Senhor, é porque virou uma tradição, é porque virou uma cultura. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo por quê? Porque eu não sei o que fazer diferente. Faz tanto tempo que eu faço. O livro de Cantares, ele vai trazer esse amor de uma mulher para um homem. No capítulo 1, os 4 versículos que nós lemos, é uma mulher chamando e convidando o seu amado para um momento de intimidade. Ela deseja e ela clama, ela fala, me beija. Porque o seu amor é melhor do que o vinho. A Bíblia vai relacionar todas as vezes a igreja com Jesus. Ela vai falar sobre casamento. A gente viu alguns domingos passados que Paulo escreve isso em Efésios. E ele fala sobre casamento e ele diz, esse é o mistério de Cristo e a igreja. Quando João vai ver e ele vai falar sobre a festa que vai acontecer no céu, João vai falar uma palavra bem interessante, ele vai dizer a boda dos cordeiros. Então, toda vez que é relacionado Cristo e a igreja, vai falar sobre esse amor e essa paixão entre um homem e uma mulher, esse desejo. Há esse relacionamento, e a igreja é a noiva do cordeiro, que o quê? Que está se preparando para se encontrar com o seu noivo. E pare para pensar, e comece a imaginar comigo. Não é normal uma noiva não estar ansiosa para o dia. Não é normal uma noiva não estar desejosa para esse momento. Tem algo de errado acontecendo para que essa noiva não deseje estar com seu amado. Há uma ansiedade, há um desejo, há uma vontade de querer estar. Por quê? Porque há amor. Porque há esse passo maior de querer e desejar aquele que ama. O problema é que, às vezes, nós achamos que é normal. E não nos colocamos como a noiva desse homem maravilhoso que é Jesus.
E aí a igreja, e ser igreja, e se comportar como igreja, virou algo corriqueiro da nossa vida. Eu não me importo mais com esse Cristo. Eu não sou mais apaixonado por Jesus. Eu não desejo mais esse Jesus. E o que me incomoda esses dias é que talvez eu esteja deixando o meu amor esfriar. Talvez eu esteja amando outras coisas do que esse Cristo. Talvez eu não esteja caminhando e desejando Jesus do jeito que eu desejaria, que era para eu desejar. Porque eu estou colocando outras coisas. O livro de Cantares, ele me impacta quando eu imagino isso. E a melhor coisa que esses versículos que nós lemos, por quê? Porque a gente pode ter uma imaginação, e me entenda, aqui está escrito no Antigo Testamento, talvez isso fosse um escândalo, é a mulher desejando o marido, e ela está escrevendo isso. Mas isso para mim é um sinal aonde nós, como igreja, a noiva do Cordeiro, tem que desejar esse Cristo em todos os momentos. E a declaração dela é melhor, ela fala, o seu amor é melhor do que qualquer vinho. O vinho é representado por alegria na Bíblia. Era para celebrar festa, era para ter um momento. Então toda vez que você vê algo sobre vinho, é que ela está falando sobre alegria. O vinho não era uma bebida que era comum, mas era em festa, e não qualquer festa. Eram celebrações grandes, que celebrava com vinho. Então, quando ela diz assim, o seu amor é melhor do que o vinho, ela está dizendo, o seu amor é melhor do que qualquer alegria que eu pudesse ter aqui na terra. Ninguém, nenhum homem pode produzir essa alegria que você, o meu amado, pode me dar. Porque o vinho é produção humana. Deus fez a uva, quem produziu o vinho foi o homem. Ela não está dizendo o seu amor é melhor do que a uva. Ela está dizendo o seu amor é melhor do que o vinho. É esse olhar que a igreja tem que ter para esse Cristo. O seu amor é melhor do que qualquer alegria que alguém pode proporcionar, que qualquer conquista pode me dar, que qualquer prazer pode desejar. Eu me alegro no Senhor. O seu amor é maior do que qualquer outra coisa. E aí essa declaração dessa mulher apaixonada não para. E ela fala algo muito interessante, me entenda. Ela vai dizer, versículo 3, como é agradável o seu perfume, seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Ele fala assim, como é agradável, o meu amado é cheiroso, eu sinto prazer de estar com ele. E ele fala assim, e o seu nome é como uma fragrância que inunda todos os lugares. Mano, isso aqui é apaixonante. Você já andou com uma pessoa muito cheirosa? Ou você estava numa sala e a pessoa tomou um banho de perfume e quando ela chega, o perfume toma conta da sala. Ela está dizendo isso, ela está dizendo, o nome do meu amado é como esse perfume que toma conta dessa sala. Ele é cheiroso, é gostoso para as minhas narinas, é prazeroso para mim. Ele não está dizendo, eu quero que vocês entendam. Ele não está dizendo aquilo que o meu amado faz, aquilo que o meu amado pode proporcionar, aquilo que o poder, porque ele é rei. Não, ele está dizendo, o nome dele mexe comigo. O nome dele não é qualquer nome. Ele não é qualquer pessoa. O nome dele é a melhor fragrância que eu poderia cheirar. O nome dele
Não é qualquer nome. E me entenda. Aí Paulo entende isso e ele fala assim: porque o seu nome está acima de todo nome. Não existe nome maior do que Jesus. Não existe outro que venha nos tirar, que venha nos mover, e não tem que existir outro nome que faça nos mover a fazer coisas impossíveis, a não ser Cristo. Não existe outra pessoa que venha tomar o lugar, que nós viemos derramar amor, lágrimas, sorrisos, alegrias, a não ser Jesus. Ele que tem que ser o nosso amado. Ele que tem que ser o nosso desejado. Ele que tem que ser. O nome dele tem que mexer conosco. Jesus tem que ser essa fragrância. Onde eu quero sentir. É tão bom chegar em casa e ter a casa cheirosa. É esse cheiro, essa sensação. Quer dizer assim, é tão bom estar com o Senhor. Aí você me entende, quando a gente começar a aprender a viver isso, ler Bíblia não é mais um fardo. Orar não é mais uma punição. Não é porque eu estou encontrando com o meu amado. Não é mais uma obrigação, não. Eu estou indo para um encontro. Eu estou indo para um date. Por quem? Por aquele que eu amo. E não importa se eu li um versículo, não importa se eu li a Bíblia toda. O importa é que ele estava lá. Não importa se eu passei 20 minutos ou 2 horas, mas o importa é que eu e ele estava lá, naquele momento, e tudo foi maravilhoso. Tudo foi extraordinário. Porque ele, quem eu tanto desejo, estava lá. A quem eu tanto amo, estava lá, presente. E aí, minutos se tornaram horas. E não importa se eu não ouvi nada. Não importa se ele me deu um direcionamento. Não importa se ele respondeu as minhas questões. Isso não é importante. O importante é que ele estava lá. E é isso que essa mulher nos ensina. Versículo 4, ela fala algo extraordinário. Ela vai dizer assim, ó: leva-me com você. Venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao seu quarto. Em algumas traduções vai ter: o rei me trouxe às recâmaras. Essa palavra, no original, vai estar entrelaçado a casamento, a intimidade. Quando o profeta vai falar para ter um jejum em Jerusalém, ele fala: os noivos e as noivas saiam das suas recâmaras. Ele está dizendo sobre essa noite de núpcia. O que está acontecendo é, essa mulher está dizendo: ó, eu lhe amo, eu lhe quero, eu lhe desejo e eu quero lhe conhecer mais. E não é só eu quero lhe conhecer, não. Ele está dizendo assim: venha, vamos. Com pressa. Eu estou querendo saber quem o Senhor é. Eu quero mais. Eu quero conversar mais. Eu quero saber o que lhe agrada. Eu quero saber o que... E é isso que essa igreja tem que ter. É isso que o Senhor busca dentro da sua noiva. É esse desejo. É essa vontade. É esse querer de estar com esse noivo. E desejar esse noivo. E querer mais de Deus. E eu gastar tempo. E não importa, sim. Eu amo oração coletiva. Eu amo culto. Eu amo igreja. Quem é próximo de mim sabe. Mas sabe o que eu amo também? É estar no quarto sozinho com ele. É quando eu choro, só tem eu e ele. Quinta-feira eu estava aqui orando, estava um momento de reunião. Eu orei esse versículo aqui. Comecei a orar ali e eu entendi que era eu e ele. Eu fui para ali, para a salinha. Foi eu e ele.
Tem coisas que é coletiva, mas tem coisas que é intimidade. O que é isso, pastor? É que a igreja ela tem que aprender que sim, nós temos que importar com a coletividade e comunhão. Mas eu não posso abrir mão dos meus momentos a só com o meu amado. Eu não posso deixar que outras coisas tomem conta desse momento de eu estar com Ele. É eu e Ele. É eu e Ele. Só que existe duas coisas. Só que existe duas coisas que podem nos tirar desse lugar. Que podem nos enganar. E como eu comecei a falar, Satanás muitas das vezes não vai querer lhe tirar da igreja. A gente vai ver isso em Apocalipse. Começo das cartas. Paulo vai escrever a carta de Éfeso e vai dizer assim: conheço as tuas obras e sei que você é fiel. Lutou contra os falsos apóstolos. No versículo posterior, Jesus vai dizer: mas tenho, porém, contra ti que caísse do primeiro amor. Jesus está dizendo: a sua obra é linda, Éfeso. Você lutou e você tem uma teologia muito forte, muito sólida. Você sabe debater, você sabe convencer intelectualmente, você sabe argumentar, você tem fundamentos fortes. Mas o seu amor não é mais o mesmo. Eu posso esfriar sabendo de muito de Bíblia. Eu posso esfriar sendo um conhecedor e um mestre em teologia. Eu posso esfriar sendo um grande obreiro do Senhor. Repreendendo, lutando e querendo as santas doutrinas da Bíblia. Isso não é errado. Mas eu posso estar pecando por não amar do jeito que era para eu amar. Eu posso estar pecando por não fazer o que eu tenho que fazer. E tem outro esfriamento. O esfriamento do amor, o outro esfriamento é o contrário. A igreja de Esmina, ela tem o contrário de Éfeso. Ela não é boa em doutrina, mas ela escancarou demais o amor. Jesus vai dizer: conheço as suas obras. Mora aonde tem o trono de Satanás. Tem, porém, contra ti que deixaste que os ensinamentos de Balaão entrassem no seu meio. E deixaste que o povo se corrompesse com outras coisas. O que Jesus está dizendo aqui para as duas igrejas e a gente aprender é que esse amor não deve esfriar, nem porque eu conheço muito a palavra, nem porque eu estudo muito e eu tenho anos de igreja, e nem porque eu sou inocente demais, e aí tudo tem que ser amor e eu tenho que abraçar tudo. Não! Sabe o que tem que ser o centro disso tudo? É Cristo, é onde esse Cristo cabe. Se a minha inteligência e os meus tempos de estudo está tirando Jesus de mim, eu paro. Eu volto para o princípio. Eu volto a amar, a chorar, a desejar esse Cristo. Mas se é que eu estou sendo benevolente demais, abrindo concessões demais, de novo esse Cristo não está cabendo, então eu paro. Eu tenho que ser duro. Por quê? Porque eu sou mais santo? Não, é porque não cabe Jesus. É porque o meu amado não cabe mais. É porque não cabe, e me entenda, não é sobre religião, igreja, não é sobre doutrina, é sobre um Cristo que morreu na cruz por nós. É sobre um Deus que entregou tudo para que eu e você pudesse estar aqui. E que está fazendo de tudo para que eu e você esteja com Ele lá. Não é porque eu sou crente. É porque eu amo esse Cristo. E por amar esse Cristo, sim, eu paro. Eu me humilho. Por quê? Porque não vai adiantar
Eu ser amado por todos, porque eu abracei, porque eu aceitei, porque eu concordei, porque eu não repreendi e não ser amado por Ele. Também não vai ser legal eu ter todo o conhecimento, todo o entendimento e saber tudo e não ter a paixão por Ele. O convite de Cristo nessa manhã para nós é que nós viemos avaliar a nossa vida. O que é que está nos corrompendo? O que é que está nos tirando desse amor? A pergunta mais certa: quem é que nós estamos levando para os nossos quartos? Quem são as pessoas? O que é? Qual é o desejo? Qual é a vontade? O que é que está ocupando o lugar de Cristo na minha intimidade? Qual é o objetivo? Qual é a situação que está ocupando esse Jesus no meu coração? E eu estou tendo mais intimidade com isso do que esse Cristo. O que é? E me entenda. Eu tenho que voltar e arrepender. Deus vai repreender Israel. E sabe o que o profeta vai ver? Na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, ele vai dizer assim: Israel, você é como uma prostituta que está na avenida, mostrando as suas pernas para os caminhoneiros passarem. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo: Israel, você está levando intimidade com outros e não comigo, que sou seu noivo. Me entenda, igreja, e como pastor, essa mensagem não é só para vocês, eu não estou aqui como um julgamento. Essa mensagem é para mim, eu me coloco nesse lugar. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não começarmos a avaliar os nossos amores, se nós não começarmos a ver quem está sendo mais íntimo do nosso coração e quem nós estamos gastando tempo, nós estamos nos prostituindo com outras coisas e não estamos amando Jesus. Nós estamos levando outras coisas para os nossos quartos e os nossos corações não estão queimando. E sabe qual é o perigo disso tudo? É que eu estou achando que eu estou enganando, estou cumprindo algo. E no final de tudo, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não lhe conheço, porque eu não tive intimidade com você. Porque não fui eu que você me levou para o quarto. Não foi comigo que você teve intimidade. É algo de urgência. Vem depressa. Vem depressa. Com quem nós estamos nos relacionando? Qual é a segurança e quem é que está gerando essa segurança em nós? Que não é o Senhor, que não é o Cristo. Quem é que está tirando os nossos suspiros? O que é, qual é o aroma que está enchendo o nosso quarto? Que não é o perfume de Jesus. Quais são os beijos que nós estamos querendo? Se não é o do nosso amado. E me entenda. Se somos de novo essa noiva desse Cristo, não podemos nos prostituir. Não podemos nos prostituir. Não podemos deixar que outros entrem na nossa intimidade, a não ser o Senhor. Não podemos deixar que outros entrem no nosso coração, a não ser esse Cristo. Amar o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento.
de todo o seu coração. O convite de Cristo hoje é: avalie. Nosso posicionamento tem que ser pedir perdão ao Senhor. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que rever a nossa vida. Ele continua sendo Jesus. Talvez nós que se tornamos outras pessoas. Que o nosso desejo, a nossa paixão seja como a mulher de Cantares. E que a nossa oração nessa manhã seja, nos leva para os seus recantos. Nos leva para as suas recâmaras, Senhor. Nos leva para a sua recâmara. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero te conhecer. E o mais interessante, para a gente encerrar, é a história de Jó. A história de Jó começa com Satanás encarando Deus e Deus dizendo assim: tu viu meu servo Jó? E a Bíblia vai dizer que Jó era um homem fiel e íntegro, que oferecia o sacrifício para ele, para os filhos. E acontece aquele reboliço todo na vida de Jó e ele perde tudo. E no final do livro de Jó, Jó vai dizer assim: antes eu conhecia de te ouvir, mas agora eu te conheço de contigo andar. Sabe o que é isso que Jó está dizendo? Jó estava dizendo: eu entrei na sua intimidade, eu conheci o Senhor. Não foi as bênçãos, não foi as conquistas, não foi o meu status estabelecido. Eu me relacionei com o Senhor, eu gastei tempo, e se você for ver, você vai ver o livro de Jó, é Jó conversando com Deus, e não é um relacionamento só de amor, de paz, é Deus repreendendo. Quando Jó está querendo dar dica, ele pergunta a Jó: aonde é que você estava quando eu criei a língua? Aonde foi que você estava quando eu criei os céus e a terra? Jó entendeu o tamanho do seu Deus, porque ele estava no tempo de intimidade. Longe de nós, que nós viemos passar o que Jó passou, para que esse Deus venha nos chamar para essa intimidade. Longe de nós, que nós viemos aprender sofrendo. Por isso que nessa manhã é Deus nos chamando e dizendo: eu quero ter intimidade com você. Venha me conhecer. Eu sou muito mais só do culto de domingo. Eu sou muito mais do que só essas experiências que você está tendo. Eu sou muito mais do que as orações que você pede para que eu lhe abençoe, para que eu dê algo. Eu sou muito maior do que tudo isso. A chamada de Cristo é: venha me conhecer. Que os nossos olhos estejam apaixonados pelo Senhor. Que os nossos olhos estejam apaixonados pelo Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. E esse momento que você vai orar é um momento de avaliação sua. Você vai orar a Deus. Você sabe como está a sua vida. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe quais são os amores que você tem que abrir mão. Você sabe o que é maior do que Deus na sua vida. Você sabe. E essa é a oração sua
Esqueça quem está ao seu redor. Esqueça. É você e Deus. É o seu momento com o Senhor. Se você quiser ajoelhar, você se ajoelhe. Se você quiser, mas eu quero deixar você livre. Mas esse momento é você e Deus. Você vai orar por você. Você vai declarar ao Senhor. E seja muito sincero com Deus. Seja muito sincero. Se você quer essa intimidade, fale: Jesus, eu lhe troquei por algumas vezes. Eu deixei que outras coisas tomassem o meu coração. Eu deixei que alguns desejos viessem e me tirassem. Eu deixei que outros perfumes entrassem no meu nariz. Eu deixei que outras coisas me beijassem.